Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite de novo, né? Vamos continuando aqui com a nossa disciplina de transmissão, de geração, transmissão e distribuição. Então, a gente agora vai ver os projetos de linha de transmissão e agora a gente vai ver o que pode ser planejado em relação à estrutura da torre, né? Que a gente já viu aí sobre nível de tensão, isoladores, amortecedores. Agora a gente vai estudar um pouco sobre definição de estrutura de torre, tipos de estrutura, o que é que influencia no projeto da estrutura, né? A gente vai ver diferenças entre tipos diferentes de torres e quando é que cada um pode ser usado e etc, né? Ativando a visualização. Então, o tipo de torre é o que é que pode ser considerado no tipo de torre. Bom, basicamente o tipo de torre a gente vai considerar alguns fatores, como por exemplo, quantidade e disposição dos condutores, que seria isso, a quantidade é quantos condutores eu vou ter, né? Porque não necessariamente eu preciso levar apenas um grupo de condutores, eu posso levar vários grupos de condutores. Eu posso levar, por exemplo, dois circuitos numa mesma torre de transmissão. Os dois vão estar em paralelo, vão estar levando potências, provavelmente a mesma quantidade de potência, né, entre eles, mas não necessariamente eu preciso levar somente um, né, eu posso juntar, aproveitar uma estrutura, né, que já está toda montada, que já está toda, né, já foi implantada, eu posso aproveitar para levar outros circuitos, né, para não sobrecarregar apenas uma linha de transmissão. Economicamente, você até encontra algumas vantagens, né? Se você fizer um estudo bem detalhado, você vai encontrar algumas vantagens de levar dois circuitos. Obviamente, não vai ser em todos os casos que isso vai ser especialmente ótimo, né? Mas é uma possibilidade. Né? E também você tem que ver direitinho a disposição de como é que esses condutores vão ficar, porque existem vários tipos de torres. Você pode ter disposição triangular, horizontal, vertical e etc. A gente vai ver um pouquinho disso. Distâncias de segurança, por exemplo, distância de segurança, qual a faixa que eu tenho que respeitar, né, além da largura da minha torre, onde eu não posso ter nenhuma construção, onde eu não posso ter uma aglomeração de pessoas, onde eu não posso ter. Eu posso ter certas coisas embaixo de linhas de transmissão, então não é totalmente proibido você andar embaixo de uma linha de transmissão, né? Inclusive não tem problema nenhum, mas você tem que respeitar que construções e determinadas coisas não podem ser feitas próximo, né, dentro dessa faixa de segurança, né, de uma linha de transmissão. A gente também vai ver um pouco sobre o número de circuitos, né, como eu falei, não precisa ser somente um. Aspectos mecânicos e de resistência, como material, fundação e coisas estruturais da torre, né, que precisam ser considerados durante o processo de elaboração do projeto, e também o tipo de material utilizado que vai ser implementado na torre, né? Falando sobre estrutura de torre, basicamente a gente tem dois tipos de estrutura que se chamam autoportante, né, e estaiada. Qual que é a diferença? A autoportante ela é essa aqui, que ela é montada e ela fica... a gente costuma dizer que ela transmite todo o peso dela diretamente para o solo através da própria estrutura, ou seja, não tem nada auxiliando ali a estrutura, ela fica de pé por si mesma, né? Ela é capaz de se sustentar em pé, transmitir todo o seu peso para o chão através da sua própria estrutura. Já as pontes ou as torres do tipo estaiada, elas não conseguem fazer isso. Elas têm um ponto de apoio aqui, mas ela fica de pé pelo auxílio de estaios, que são cabos, né, que ficam ligados à estrutura, fincados no chão, e que vão auxiliar essa torre ficar de pé. Né? Elas vão ajudar a transmitir o peso da torre para o solo e ajudar a equilibrar a estrutura da torre. Com relação à disposição dos condutores, o que é que a gente pode falar sobre torres de transmissão? A gente tem basicamente três tipos, que é o triangular, o vertical e o horizontal. O triangular é esse daqui, que a gente chama de triangular porque a disposição dos condutores ela fica triangular, né? Ela tem esse formato aqui triangular. Isso apresenta algumas vantagens, né? Existem algumas vantagens de se utilizar esse tipo, né? Com relação ao acoplamento entre fases,
Também é muito utilizado para fazer estrutura de transposição de fases, né? Quando você quer inverter duas fases, né? Você quer inverter a ordem das fases com que elas estão percorrendo as torres, né? E esse tipo de estrutura é muito útil para isso. Já o tipo de estrutura vertical é esse tipo aqui, onde os condutores ficam dispostos em forma vertical, né? Nesse caso aqui vai ser uma torre com dois circuitos, né? Então, isso aqui você consegue economizar faixa de servidão, que a gente chama, que como ela é vertical, os condutores eles ficam um acima do outro, ela meio que é mais estreita, mais achatada, então você não precisa de uma área de servidão tão grande assim. A vantagem desse tipo de estrutura é que ela pode ser utilizada em cidades, por exemplo, onde você não precisa aquela largura toda, né, a torre ocupando uma largura gigantesca, né, de vários metros de faixa de servidão, e ela pode ser, por exemplo, passar por meio de cidades, por áreas urbanas, por pequenas cidades, não tem problema nenhum, porque ela é mais compacta, mais estreita. Em compensação, ela vai ser mais alta, né? Então, vão ter desafios mecânicos diferentes a se resolver. E a horizontal, obviamente, é o contrário, né? Ela tende a ser mais baixa, porém ela tende a ser mais larga. Então ela tem uma faixa de servidão maior, né? Você consegue uma separação maior entre os condutores, ou seja, o risco de ocorrer um choque entre condutores, entre ocorrer um curto-circuito ali por balanço, ela é bem menor, né? Então cada qual tem a sua vantagem, o seu local de utilização e deve ser utilizada com responsabilidade, visando o melhor custo econômico e técnico, né? A gente tem também torres de circuito simples e circuito duplo, como eu disse, né? Uma torre de circuito simples, por exemplo, eles levam apenas um circuito. Tem um sistema trifásico, ele vai levar três fases, né? E isso vai ser apenas um circuito. Já as torres de circuito duplo, ela tem capacidade de levar dois circuitos. Então, eu tenho um circuito trifásico aqui, eu tenho um circuito trifásico aqui. Então, eu posso levar dois circuitos simultaneamente, né? Obviamente, você está vendo que elas têm estruturas diferentes, então elas vão ter desafios mecânicos diferentes, né? Vão ter balanços diferentes, custos diferentes, materiais às vezes são diferentes. Então, vai depender muito do estudo econômico que você faz para saber qual que é o melhor tipo. Se é melhor levar só um circuito, se é melhor levar dois circuitos. Isso tudo, todos os parâmetros, né, de projeto de uma linha de transmissão estão interconectados. Então você não tem como fazer uma decisão sem conhecer os outros parâmetros, né? Sem você, por exemplo, conhecer qual é o equipamento de transformação que você tem, sem você conhecer qual é o trajeto que você vai traçar nessa linha, sem você saber qual é o seu investimento inicial. Então, tudo isso vai levar em conta na hora de escolher se você vai levar circuito simples ou circuito duplo. O tipo de fixação no solo, né? O tipo de fundação da torre. Quais são os tipos mais comuns que a gente encontra? São bem clássicos esse tipo de fixação no solo. Então, a gente tem, por exemplo, estruturas estacadas. Geralmente são utilizados para solos frágeis, né? Quando você tem um solo ali não muito seguro, você utiliza essa técnica de estacagem, que é basicamente a torre ela é fixada no solo através de estacas, não necessariamente de madeira, né? Obviamente. Vai depender do tipo de torre, né? Então você tem lá de metal, de outro tipo de liga metálica, né? Então você finca ela no chão, né? E o atrito do solo é que vai segurar aquela estrutura, ela vai ajudar a segurar o peso da estrutura, né? Através dessa estaca. A gente tem também o tipo de sapatas, né? Ou seja, são estruturas que ela tem esse formato aqui, né? Ou seja, ela é como se ela expandisse a base, né? Ela dá uma base maior, né? Geralmente isso aqui é feito de concreto, né? Então ela é justamente para isso, ela aumenta a área de base que você tem, né? Vai depender do tipo de solo que você está trabalhando, se vai ser melhor ou não a sapata. A gente também tem a estrutura de grelha, que basicamente ele forma uma rede, né? Isso aqui geralmente é feito de aço, né? Uma malha de aço é feita, né? Para fixação no solo. Então, dependendo do tipo de solo, você pode usar grelha também. E um último tipo de estrutura, ela é até bem comum, são os tabulões, que
semelhante à estaca, mas a estaca ela é meio que fincada, você empurrando ela, né, para o solo, enquanto os tabuões não. Os tabuões você cava, obviamente com ferramenta adequada, né, um maquinário adequado. Você vai cavar o solo e depois você vai encher o solo de concreto, né, para formar aquela fundação bem sólida, bem firme, né, para conseguir sustentar todo o peso da torre, né? Outro parâmetro outra coisa que você deve se preocupar na hora de fazer o projeto de uma torre, né? Por exemplo, qual a distância que você deve colocar duas torres? Bem, isso vai depender do cálculo da flecha, que é o quê? O que é o cálculo da flecha? É você descobrir qual é o ponto mais baixo do condutor. Ou seja, você tem um condutor, ele está fixado aqui numa ponta de uma torre, ele está fixado em outro isolador aqui na outra torre, e aí ele vai fazer essa curva aqui, porque por conta da gravidade. O condutor ele tem um peso, né? Ele é maciço, ele é pesado, ele vai ter uma massa, uma distribuição de massa, né? Então ele vai pesar, e aí ele vai formar essa barriga, e você tem que saber, porque é importante você saber essa altura, para você saber se vai triscar no solo, se não vai, se vai ter árvore embaixo. Obviamente não pode ter árvore embaixo, né? Acima de 4,5 metros. E você precisa saber qual é a altura dessa flecha, né? Então existem algumas maneiras de você calcular isso, né? A gente aqui está considerando, por exemplo, aqui é um condutor, né? Aqui o ponto A é a fixação em uma das torres, o ponto B é a fixação na outra das torres. A gente tem aqui uma tração, porque o cabo está sendo tracionado, né? Obviamente ele tá sendo ancorado na torre de transmissão, então ele está sofrendo uma tração. A gente, olha, assumindo que F é a flecha, ou seja, o tamanho, esse tamanho aqui, né? Que é o mínimo aqui, o ponto de mínimo, essa altura é chamada de flecha. L é o comprimento do vão, ou seja, o comprimento que você tem entre aqui e aqui. Aqui a metade você vai ter L sobre 2. T é a tração que você está exercendo no condutor, ou seja, tem tração. P é o que? É o peso do cabo em quilogramas força por metro, ou seja, é uma distribuição de massa, não é uma massa pontual. Uniformemente, aqui a gente está considerando que o peso ele é uniformemente distribuído ao longo do comprimento, né? E quando o peso ele é uniformemente distribuído ao longo do comprimento, a gente diz que ela vai formar uma parábola. Ou seja, a gente consegue utilizar as equações da parábola para a gente descobrir qual é a altura dessa flecha. Porque quando você aplica uma distribuição uniforme de peso, o que você resulta é uma parábola. Então, como é que a gente calcula? A gente calcula primeiro qual vai ser o comprimento da flecha. Vai ser P vezes L ao quadrado, que é a distância, que P é o quê? P é o peso do cabo. Peso de quilograma-força por metro, ou seja, uma distribuição. Então, P vezes L ao quadrado, que é a distância entre as duas torres, dividido por 8T, que é a tração, né, que é o valor de tração em quilograma-força. Né? Aqui não confunda as unidades, é em quilograma-força. Então, dessa forma, a gente consegue saber qual é a altura dessa flecha apenas conhecendo características do cabo, a distância entre as torres de transmissão e a força de tração que está sendo aplicada naquele cabo. Né? Só que aí tem um problema. E se a gente tiver um desnível entre as torres, porque provavelmente é o que vai acontecer na natureza, né? A não ser que você tenha construa a sua linha de transmissão sobre um terreno totalmente plano, que é extremamente difícil, você vai ter desníveis, então você vai ter uma torre que é mais alta, você vai ter uma torre que é mais baixa, aqui já não vai formar uma parábola perfeita, né? Você também tem que considerar que a distribuição de peso não é uniforme, porque é quase impossível uma distribuição de peso uniforme na natureza, né? Então a gente tem que utilizar outros métodos, né? Quais os outros métodos que a gente tem? A gente tem a função catenária. A função catenária é uma função que é feita para calcular funções desse tipo, e a gente vai levar em conta o quê? A flecha, F, né? L é o comprimento do vão, como a gente viu. A gente vai levar em conta agora esse V', que é o quê? É o desnível em metros, ou seja, o desnível em metros entre uma torre e a outra. A gente vai ter C, é a razão entre a tração do cabo e o peso do cabo, ou seja, a gente vai
abstrair, né, um parâmetro chamado C, que ele vai ser a razão entre essas duas grandezas do cabo, né? E desse jeito a gente vai poder calcular a flecha com a função catenária. Como? A gente vai dizer que f é igual a C vezes o cosseno hiperbólico de quê? De L sobre 2C, né? Menos 1. Ou seja, o que é que a gente vai ter aqui? Aqui a gente tem a função catenária. Essa aqui é a função catenária, não considerando um desvio, uma diferença de nível. Você vê que o parâmetro V' aqui, que é o desnível, ele não entrou em lugar nenhum aqui ainda. Então, quando a gente tem um desnível, a gente começa a adicionar termos para calcular qual é o grau que esse desnível vai influenciar na altura da flecha. Ou seja, a gente tem que introduzir raiz quadrada de 1 mais o V', né? Isso dividido por 2C, né? E também dividido por o seno hiperbólico de L sobre 2C. Ou seja, aqui a gente tem a equação completa com desnível, considerando uma distribuição não uniforme, né? Que vai dar resultados bem mais precisos para a altura da flecha, para você ter mais precisão no cálculo da altura da flecha. Então a gente pode até fazer um exemplo aqui, considerando, por exemplo, um vão entre torres de 450 metros, né, que é um vão, digamos que aceitável, né, padrão, meio que não é muito longe, 450 metros, né, para linhas de transmissão. E a gente vai chamar um parâmetro de catenária de 1770 metros, que é aquele parâmetro C, que é o resultado daquela divisão. Então, a gente tem que L 450, P a gente considera 1 para facilitar os cálculos aqui, né, a distribuição de massa 1. O T, que vai ser a tração, a gente colocou aqui de 1770. E o C, que vai ser a razão entre os dois, vai ser 1770, né, dividido por 1. Então, a gente só precisa substituir os valores para a gente encontrar a flecha utilizando a equação da parábola, né? O que é que a gente encontra? A gente encontra, vai substituindo, né? O P, a gente substitui o L, a gente substitui o T e a gente encontra o resultado de 14,3 metros de flecha, ou seja, vai ter uma altura de 14 metros de desnível entre o ponto mais alto do condutor e o ponto mais baixo do condutor. Sabendo a altura da torre, você sabe qual é a altura que essa flecha vai ficar do chão, consequentemente você sabe qual é a altura máxima de algo que vai ficar embaixo da linha de transmissão. Agora, utilizando a função catenária, no caso, como a gente não está considerando desnível, não vai aparecer aquela segunda parte da equação, então a gente vai substituir os valores aqui de C, né, 1770, substitui o valor de L, 450, substitui o valor de C, 1770, e a gente tem um resultado de 14,32 metros. Ou seja, a gente observa que tem uma pequena diferença, 14,30 para 14,32, né? A gente tem aí 2 centímetros de diferença. Talvez isso seja relevante, talvez não seja. Vai depender do nível de detalhamento que você vai querer calcular a sua flecha, né? Então, geralmente quando tem desnível, a diferença obviamente vai dar bem maior, né? Mas para uma situação desse tipo aqui, que a gente está vendo que está no mesmo nível, mais ou menos reto, né? E lembrando que tudo isso a gente está desconsiderando a dilatação térmica, ou seja, a gente não está considerando que o condutor ele vai aquecer, ele vai dilatar o metal, né? Dilatação térmica pode acontecer por conta de sol, né? Por conta da temperatura ambiente que esteja lá na torre de transmissão. Pode acontecer pelo carregamento da linha, até, por exemplo, uma linha que ela está com carregamento maior, ela está transmitindo mais potência, ou seja, vai passar mais corrente, ela vai aquecer mais, ela vai dilatar mais. Ou seja, o comprimento do condutor ele vai variando ao longo do dia, ao longo da intensidade de carga que ela é requerida, né? Então, sempre lembrando que você deve estar tomando cuidado com esses dilatamentos que quando você, né, está trabalhando com metais, você sempre vai ter esse tipo, né? Não só metais, mas concreto e tal. Você sempre tem que estar considerando essa mecânica.